Boa noite, pessoal do Face, pessoal do Insta. Gostaria de convidá-los a todos hoje. Estou esperando as pessoas entrarem. Hoje nós vamos falar sobre a segunda ordem dos espíritos bons. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Nós vamos falar sobre os espíritos de luz, sobre os mentores. Eu queria dedicar essa live hoje para o meu sogro, que fez a passagem hoje, no dia. Então, já que nós tínhamos até cogitado, né, de cancelar a live de hoje, mas em pedido do próprio Rolando, né, que é filho, e pediu para que a gente mantivesse a live, tá? Então, vamos fazer essa live hoje, vamos falar dos bons espíritos. Vamos dedicar essa live hoje para o meu sogro, né, que ele é Rolando também. E eu espero que esses espíritos de luz os socorram e os protejam. Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. Pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque hoje eu não estou com a energia tão alta quanto vocês estão acostumados, mas eu garanto que eu vou dar o melhor de mim. Nós vamos estar aqui todos juntos, numa grande corrente. Eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa. Então vamos lá? Vamos começar a falar então? Nós falamos ontem a respeito da terceira ordem, que eram os espíritos imperfeitos. E hoje nós vamos falar da segunda ordem, da primeira ordem. A segunda ordem são os espíritos bons. São aqueles que nós chamamos muitas vezes de mentores. E aí é preciso que a gente entenda quais são essas categorias de mentores. Existem várias categorias. E é importante que a gente consiga determinar quais são essas categorias de mentores. A primeira ordem são os espíritos bons. São dos espíritos evoluídos, são dos seres que não necessitam mais da matéria. Mas agora vamos nos ater à segunda ordem. Essa segunda ordem dos espíritos bons. Então lá, dentro da segunda ordem nós temos a quinta classe, que é dos espíritos benevolentes. E o que significa espíritos benevolentes? São espíritos onde a bondade é a qualidade predominante. Eles são seres bondosos, eles são seres que cuidam, gostam de cuidar e estão a serviço do cuidar do outro. O papel deles, principalmente, é o papel de mentoria. Eles não têm ainda um conhecimento evoluído intelectual, eles ainda não possuem o conhecimento total de como funciona todo o plano espiritual, mas eles se colocam à disposição do bem, à disposição de simplesmente nos guardar e nos proteger. Esses são os mentores que estão mais próximos de nós. Então, lembrando que a bondade é o principal traço desses espíritos. Então, os espíritos benevolentes. Vamos lá, vamos recordar qual é o principal traço deles? A bondade. São espíritos, sim, que já viveram entre nós, desencarnaram e justamente por possuir bondade, por serem espíritos que querem trabalhar em nome da luz, que querem trabalhar pelo amor, eles se aproximam de nós e nos orientam e nos permitem a instrução. Então eles nos instruem dentro daquilo que eles são orientados também, tá? Então existe uma hierarquia no plano espiritual. Então a primeira hierarquia, logo depois que a gente sai de espíritos imperfeitos, são os espíritos benevolentes. Tudo bem isso? Bondade ainda acima do intelecto. Isso nós já sabemos que é bastante coisa, né? Se a gente for parar para perceber o quanto é importante a benevolência, o quanto é importante a bondade, esses espíritos carregam isso, eles se unem a nós justamente por bondade.
Tudo bem? Então vamos lá. Quarta classe são os espíritos sábios. Qual que é a principal característica desses espíritos sábios? Eles detêm o conhecimento científico. Para eles não é muito importante, eles não trazem tanta atenção para a benevolência ou para essa questão de ética e moral, mas eles carregam sim um conhecimento muito amplo dentro de tudo que pode-se dizer de ciência. Eles nos ajudam a fundamentalizar a ciência, lógico, em nome de um propósito maior, tá? Então, são seres que carregam, sim, um conhecimento intelectual amplo, tá? Um conhecimento moral, sim, amplo, porém, eles não trabalham diretamente conosco, eles trabalham desenvolvendo novas curas, novas tecnologias, em nome do bem. Eles não se alinham a nada relacionado à matéria. Eles não sucumbem à matéria, tá bom? Como os espíritos imperfeitos, porque nós chegamos a falar dos espíritos imperfeitos que também tinham conhecimento amplo dentro de tecnologia, dentro de outras coisas. Mas esses seres não, esses seres eles são intimamente bons. Mas eles se preocupam somente com a tecnologia, com o conhecimento científico, com criar curas para as novas doenças, para criar, na verdade, tecnologia para nos ajudar, nos auxiliar, principalmente nesse novo mundo que está surgindo. Esses são os seres que ficam isolados e trabalham diretamente vinculados aos cientistas, aos nossos cientistas. A única diferença é que os nossos cientistas ainda servem a matéria e às vezes ainda caem um pouquinho nesse lugar. Mas esses cientistas astrais, esses grandes mentores de luz, estão alinhados sim, somente com a verdade, somente com a luz, e trabalham em nome da luz e trabalham em nome da verdade. Então, eles não estão diretamente com a gente, eles não estão ali lado a lado com a gente como os benevolentes. Os benevolentes são aqueles que estão ali, são os nossos grandes companheiros. Quando nós dizemos assim, que meu mentor me proteja, que o teu mentor te proteja, nós estamos falando dos espíritos benevolentes. Agora, quando eu falo desses sábios, dos espíritos sábios, eu estou falando dos grandes cientistas astrais, tá bom? Que trabalham em nome da luz, porque nós vamos falar ali para frente, né, quando a gente falar dos magos negros, desses seres, desses cientistas que trabalham, infelizmente, em nome do mal. Mas hoje nós estamos falando desses espíritos que trabalham em nome do bem, que são os espíritos sábios, esses grandes seres que nos inspiram os nossos cientistas a conseguir coisas maravilhosas que nos auxiliam neste momento planetário. Bom, então vamos para a terceira ordem, que são os espíritos de sabedoria. E aí a gente já chega num outro patamar. Então, quando eu falo que os benevolentes, eles carregam a bondade, eles carregam a benevolência, mas ainda não têm o intelecto tão formado, e os cientistas já têm o intelecto bem formado, mas ainda não tem aquela questão, eles não priorizam tanto essa questão moral. Mas quando eu falo dos espíritos de sabedoria, nós estamos falando da categoria dos espíritos, um dos mais evoluídos que tem. Acima deles, só os superiores, mas já são seres que eles carregam dentro de si qualidades morais de ordem muito elevada. Eles já têm um conhecimento intelectual muito forte. Eles já conseguem simplesmente olhar para nós e conseguir discernir o que nós podemos ou o que não podemos, o que é certo e o que não é certo. Eles já conseguem olhar para nós e não permitir que a matéria interfira neles, tá? Esses espíritos, assim como os outros, então quando a gente fala, né, dos espíritos benevolentes, eles reencarnam? Eles encarnam? Sim, eles encarnam. Então, eu posso ter um mentor agora que trabalha comigo e ele pode simplesmente encarnar e vir para cá como, né, como pessoa, né, como encarnado. Os sábios também. Os de sabedoria, muito mais raro, porque a matéria para eles já é algo muito mais ínfimo, eles não servem mais a matéria, tá? Quando eles veem matéria é para servir a um propósito, e geralmente esse propósito está linkado ao ensinar, ao liderar grupos,
a levar conhecimento para as pessoas. Ele está aqui em termos não missionário, porque quando a gente vai falar de missionário, eu vou falar de espíritos superiores, mas eles estão aqui sim para cumprir a sua missão em nome de um bem maior, tá bom? Reencarnam sim, sabendo que vão reencarnar, sabendo de verdade o que eles precisam ensinar. Eles vêm muito mais para ensinar do que aprender. Só que na grande lei de causa e efeito, toda vez que eu ensino, eu aprendo. E eles têm isso gravado dentro deles. Então, eu quero que vocês imaginem uma categoria superior de espíritos. Eles carregam, sim, já a bondade dentro de si, carregam a distinção do que é certo e errado. Não que eles julgam, mas eles estão ali para simplesmente nos conduzir, tá? Nos conduzir num caminho. E isso é muito, muito importante quando a gente fala dessa categoria de espíritos. É verdade que temos todos uma equipe espiritual? Não necessariamente, Fê. Nós carregamos conosco mentores, seres que vão nos instruir. E esses mentores têm mentores, que geralmente são esses espíritos de sabedoria ou até espíritos superiores a essa hierarquia, tá? Mas nós não temos necessariamente uma equipe espiritual que trabalha conosco, a não ser que você tenha como missão aqui neste planeta um trabalho espiritual mais conciso, um trabalho espiritual dentro de uma egrégora, tá? E aí eu já não sei te explicar se você tem ou não, a gente pode bater um papo depois individual e descobrir isso. Mas não, a princípio nós todos, não é que todos nós temos uma equipe espiritual, mas sim, todos nós temos um mentor, tá bom? E este mentor, ele nos auxilia, ok? Então, quando a gente fala de espíritos de sabedoria, vocês devem conhecer pessoas, né, que estão do teu lado, pessoas que te orientam, seres que você vê que já tem uma capacidade intelectual, que já tem uma capacidade de doação muito grande. E são esses seres. Se o nosso mentor fica 100% do nosso lado, não, gente, ele não fica 100% do nosso lado. A conexão com o nosso mentor é uma conexão diferente. Lembrando que fora da matéria não tem tempo e espaço, e se não tem tempo e espaço, essa conexão ela é feita de uma outra forma, tá? Eles têm momentos nos quais eles se conectam a gente. Que momentos são esses? Geralmente esses momentos são os momentos que nós estamos em oração, ou que nós estamos em meditação, ou nós colocamos em nome de um trabalho espiritual, tá? Fora isso, o mentor não deve interferir no nosso livre-arbítrio. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender, estamos na causa e efeito e nós precisamos passar por isso. Eu perdi uma pergunta que estava logo em cima. Ah, o mentor e anjo de guarda é a mesma coisa? Não, cara, não é a mesma coisa. Quando eu falar da primeira ordem, você vai entender melhor o que nós chamamos de anjos de guarda. Mas quando eu falar de anjos de guarda, vocês vão entender melhor. Mas a gente confunde bastante, tá bom? Mas as características dos espíritos superiores, eu vou falar ainda de categoria, eu nem cheguei aí, gente. Só um minutinho, Alzira. Eu tô falando ainda dos espíritos de sabedoria. Os espíritos superiores são os próximos, é o próximo que a gente vai falar. Mas então, vamos só recapitular isso. Então vamos lá. Nós temos os espíritos benevolentes, onde a bondade sobrepõe a questão intelectual. Nós temos os sábios, aqueles que são os grandes cientistas, onde o conhecimento intelectual é altamente visível. Nós temos os espíritos de sabedoria, onde se apresenta a questão moral elevada, eles têm essa questão de o intelectual e a moral acima de qualquer coisa, e sendo assim eles conseguem orientar outros seres dentro de um caminho. São os famosos mestres espirituais, são aqueles que estão ali para conduzir, eles sabem do seu trabalho nesse planeta, eles reencarnam conscientes do trabalho que eles têm que realizar e de como deve ser esse trabalho, tá? Diferente de muitas vezes quando nós não temos essa categoria de espíritos, nós temos uma reencarnação meio que compulsória, nós vemos aqui para aprender, ou estamos de causa e efeito, mas quando nós somos um espírito de sabedoria, nós viremos sim cientes do que nós temos que aprender e cientes da nossa missão a ser cumprida, tá bom? Ótimo, então vamos lá.
A segunda classe, que é dos espíritos superiores. E aí sim, quais são as características desses espíritos superiores? Eles carregam ciência, sabedoria, bondade, moral, ética. Neste caso, esses espíritos raramente reencarnam. São seres de grandíssima luz e são seres que carregam dentro de si toda a verdade do universo. Eles já servem não mais a matéria. Eles são os espíritos missionários. E aí nós podemos falar sobre vários espíritos missionários. A gente pode falar de Gandhi, pode falar de Madre Teresa de Calcutá. Todos esses grandes seres que vieram sim em missão, sabendo exatamente o que eles iriam passar neste planeta. Mas por carregar ciência, sabedoria, bondade, moral, porque isso é um traço sim dos espíritos superiores, e pela matéria já não ter quase acesso, eles simplesmente conseguem separar o que é espiritual e o que é matéria. E sendo assim, eles conseguem ensinar as coisas relacionadas aos espíritos. Eles conseguem ensinar tudo que está relacionado ao plano espiritual. Eles são seres que têm uma missão espiritual neste planeta quando encarnados, e quando desencarnados, eles são seres que simplesmente mostram os caminhos espirituais verdadeiros. Bem opostos àqueles espíritos que trabalham por fascinação. Esses espíritos, eles trabalham através da lei do amor e eles servem a lei do amor. Esses são os espíritos, são os mentores mais evoluídos que existem, tá bom? Então eu quero que vocês imaginem que tem os benevolentes, tem os sábios, tem a sabedoria e tem esses espíritos superiores. O filme Nosso Lar explica ou tenta passar exatamente aquilo que mostram? Então, é muito próximo daquilo. A gente vai falar a respeito das colônias espirituais, nós vamos ter uma semana só para a gente falar um pouquinho de como funciona o plano espiritual, mas sim, é muito próximo daquilo, tá? Ele tenta passar o mais próximo da verdade que pode ser. Lógico que nós precisamos de referenciais para a gente conseguir, então, o filme Nosso Lar, ele traz essa questão da referência de como funciona o plano espiritual. Mas é muito próximo daquilo, tá? Então, né, é mais ou menos aquilo sim. Mas vamos voltar para esses espíritos superiores? Então, vocês entendem que esses espíritos ainda podem reencarnar? Eles ainda vêm em carne, mas eles não servem mais à matéria. A matéria não tem mais, na verdade, eles não sucumbem ao orgulho, eles não sucumbem à vaidade, eles não sucumbem a nenhum desses sentimentos humanos e linkados à matéria. Eles são seres que respondem sim somente ao chamado espiritual, tá? Eles abandonariam absolutamente tudo para viver em nome deste plano, e é isso que eles fazem. Como que a gente diferencia, né, lá dos espíritos imperfeitos para os espíritos bons? Os espíritos bons, eles servem somente ao bem. Eles não têm a dualidade entre o bem e o mal. O que vai acontecendo é nessa escalada de evolução dos benevolentes até chegar aos superiores, é o que eles vão adquirindo de conhecimento intelectual, de conhecimento moral, de conhecimento ético. Quando eles reúnem todos esses conhecimentos, eles conseguem chegar a essa categoria de espíritos superiores. Entendemos isso? Ótimo. E aí nós encerramos a segunda ordem, que é a segunda ordem dos espíritos bons. E aí nós chegamos então na primeira ordem, que é uma classe única, né? Diferente dos outros que tem várias classes, mas essa ordem, na primeira ordem, só tem uma classe, que são os espíritos puros. E o que são os espíritos puros? São aqueles que não reencarnam mais. Eles não possuem mais perispírito, então até na categoria de espíritos superiores, esses seres ainda carregam perispírito.
porque ainda é necessário o reencarne, ou ainda é necessário muitas vezes uma comunicação mais direta com o médium, e aí sim é necessário que tenha o perispírito. Mas quando nós falamos da primeira ordem, que são os espíritos puros, nós estamos falando somente dos espíritos que não reencarnam mais. Eles já possuem elevada moral, elevada bondade, eles trabalham em nome do amor e somente em nome do amor. Eles já têm uma categoria tão pura que eles não reverberam mais absolutamente nada da matéria e, na verdade, eles não se conectam mais com a matéria. Eles só se conectam ao nosso espírito. Eles nem reconhecem mais a nossa questão de corpo físico. São aquilo que nós mais chegam perto dos anjos. Nós vamos ter uma aula essa semana só dos anjos e vocês vão entender a diferença entre esses espíritos puros e os anjos. Mas de qualquer forma, isso aqui é muito próximo deles. O nosso Mestre Jesus, quando ele precisou lá, 2000 anos atrás, reencarnar, ele não possuía mais perispírito, ele já era um espírito puro, mas por uma necessidade planetária ele precisou criar um novo perispírito, isso demorou 1000 anos para acontecer, e aí depois que ele conseguiu fazer isso, ele veio para este planeta. Quando os espíritos superiores encarnam na Terra, eles vêm para cumprir um progresso? Sim, Alzira, é exatamente isso que eu estou te falando. Quando esses espíritos superiores eles vêm para a Terra, eles vêm para o que a gente chama de progresso, né? Eles vêm para fazer uma missão, para executar uma missão, tá bom? Então, sim, eles vêm servir a lei do progresso, a lei da evolução. Mas quando eu estou falando dos espíritos puros, eles são superiores aos espíritos superiores, tá? Eles são aqueles que não reencarnam mais, não agem na matéria, eles são a mão executora de Deus, que nós chamamos. Eles executam a lei de Deus através do amor, não servindo mais a matéria, não estando mais em nome da matéria, e sim somente em nome da luz. Então, só para a gente entender essa categoria, a gente começa lá, vamos lá, são os espíritos benevolentes, os sábios, o de sabedoria, os espíritos superiores, e acima dos espíritos superiores, nós temos os espíritos puros, esses que não possuem mais nem corpo físico, nem corpo perispiritual, nem corpo mental, eles já são frequência, eles já estão unidos à grande essência, à grande consciência, eles já são uno com Deus. Tudo bem isso? Entendemos isso? Então, quem são esses espíritos puros que nós temos conhecimento, esses que nós mais ouvimos? Vamos lá? A gente está falando de Jesus, nós estamos falando de Maria, nós estamos falando de Buda, nós estamos falando vamos lá, de todos esses que nós consideramos praticamente santos, tá? Mas nós temos uma categoria que está entre esses puros e esses superiores, que ainda estão em processo de... Lembra que eu falei para vocês que essas categorias elas não são tão engessadas, né? Elas têm uma transição. Então, esses santos que estão entre os superiores e os puros, vamos dar um exemplo, né, de um ser extremamente de luz, mas que ele ainda está nessa categoria. A gente pode falar de São Francisco de Assis, né, que está caminhando para o espírito puro, chegando bem lá pertinho, mas ainda carrega essa questão superior, ou seja, ele ainda, se for necessário, ele ainda pode vir para o nosso planeta, ele ainda pode reencarnar neste planeta para nos ajudar de forma missionária, assim como ele fez lá atrás, e se for necessário, ele fará de novo, tá? Esses espíritos, eles não reencarnam mais, e não os espíritos, quando a gente chama, né, desses espíritos puros, eles não reencarnam mais, eles não vêm mais para o planeta. E outra coisa, é impossível incorporar esses espíritos. Então, por favor, tomem cuidado com essas pessoas que dizem incorporar os grandes mestres, incorporar Jesus, incorporar Maria, incorporar estes mestres ascensos, porque esses mestres ascensos não são mais,
não possuem mais perispírito e, sendo assim, não incorporam. Eles podem até intuir mensagens, né? Mas eles não ficam presos a um médium único. A mesma mensagem que Maria pode passar para mim, ela pode passar para qualquer pessoa. Eles não estão a serviço de ninguém da matéria. Diferente dos outros que estão sim intimamente ligados a nós, aos médiuns, os espíritos puros, eles não estão linkados a ninguém, absolutamente ninguém. Outro dia eu ouvi uma coisa que me chamou muito a atenção, dizendo que havia uma pessoa que estava incorporando Maria. Gente, isso não existe. Ou a pessoa estava em fascinação, ou ela estava mistificando, porque não existe esta forma, não existe como incorporar Maria, tá? Maria, ela é um ser já, um espírito puro, ela já está liberta da matéria. Tudo bem isso? Conseguimos compreender a importância disso? Porque quando a gente fala dos benevolentes, dos sábios, de sabedoria, dos superiores, eles sim podem encarnar e podem intuir médiums, tá bom? Mas quando a gente fala desse específico, não. Vamos lá, uma perguntinha aqui. Os espíritos superiores encarnados sabem que são superiores? Eles lembram por que reencarnaram? Sim, Paulo. Os espíritos superiores, eles têm conhecimento da sua missão aqui nesse planeta. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo aqui, tá? Eles têm, se a gente for pensar desde os espíritos de sabedoria, os espíritos de sabedoria já têm uma consciência maior da sua missão aqui, tá? Mas os espíritos superiores, eles sabem exatamente qual é a sua missão, tá bom? Então eles têm sim, eles se lembram, tá? Diferentemente dos outros, né, quando a gente fala dos espíritos, né, os sábios e os benevolentes, eles não têm essa recordação. Mas quando a gente fala dos superiores, eles sabem sim, com certeza, da missão deles. E de sabedoria depende do que eles precisam executar, eles têm esse conhecimento até para poder executar melhor a sua função. Poder falar sobre os guardiões. Me explica melhor o que você entende de guardiões. Vamos lá, porque eu preciso entender isso para saber qual é a linguagem o que você quer dizer com guardiões. Explica para mim. Você reconhece os guardiões como os Exus da Umbanda? Seria mais ou menos isso? Fala para mim, Flávio, para eu poder entender melhor. Acho que será que travou? Como um protetor também. Sim, tá. Ó, quando a gente fala desses espíritos né, quando chama os guardiões, que são os Exus, tá, gente? Não se assustem com essa palavra. Exu significa soldado, né? Que é uma palavra em Yorubá, em outra língua, e às vezes as pessoas deturpam, levando eles para uma questão mais da maldade, mas não tem nada a ver. Então, Flávio, os Exus, eles são de uma categoria, e a gente vai tirar uma semana só para falar dessas representações de santos, o que significa cada egrégora. A gente vai falar bastante de egrégora, mas a egrégora dos Exus, eles não estão aqui nessa categoria. Eles estão ainda na terceira ordem, tá? Eles servem sim a um grande propósito, mas eles estão na terceira ordem ainda, onde o mal e o bem ainda se misturam um pouco. Porque quando eu falo da segunda ordem, eu estou falando somente do bem. Esses seres não conseguem trabalhar em nome que não seja do bem. E os Exus, infelizmente, ainda, assim como outros espíritos, né, que a gente está usando essa palavra porque você perguntou dos guardiões, mas os guardiões ainda, nem todos têm ainda um grau de evolução. Ainda estão um pouquinho presos à matéria, ao animismo, então eles ainda carregam algumas coisas desse jeito, tá bom? Mas aí eu vou tirar uma semana para a gente falar um pouquinho dessas egrégoras. Os espíritos puros não reencarnam, mas eles conseguem vir até aqui na Terra? Poderiam, por exemplo, aparecer para alguém que já estão em estágio alto, o que fazem agora? Então vamos lá, cara, é o seguinte, eles podem vir aqui na Terra? Sim, eles estão conectados aqui na Terra, eles nos ajudam, na verdade, na evolução planetária, tá? Até nas próprias curas, essa questão de elevação de frequência. Eles poderiam aparecer para alguém?
Então, aí depende, porque o que nós conseguimos ver como espíritos são os perispíritos, né? Então a gente só consegue ver os fantasmas porque eles possuem perispírito, mas eles não conseguem se plasmar para a gente. Mas eles podem trazer a imagem dentro da nossa mente. Então nós sentimos que é Maria, nós sentimos que é Jesus, nós sentimos, eles se conectam através do chakra cardíaco, não do nosso terceiro olho e nem do nosso chakra mental. Sendo assim, nós sentimos esses seres. E o que eles estão fazendo agora, né? Cada um tem sua missão. Eu quero que vocês imaginem que é mais ou menos como funciona aqui no nosso planeta. Cada um tem seus departamentos e cada um trabalha em nome dos seus departamentos. Então existem seres superiores que trabalham, né, os seres puros que trabalham em nome da luz. Passou essa aqui. Então espera só um minutinho. Tem espíritos que trabalham, né, em nome da cura, outros espíritos que trabalham em nome da frequência. E aí depende muito, tá? Depende muito a missão de cada um. Eu pulei uma pergunta, qual que é, Rô? Neste momento, existem espíritos superiores encarnados? Se sim, como identificá-los? Olha, provavelmente tenha um monte de espíritos superiores aí encarnados. Como que a gente vai identificar eles? Isso é muito difícil, porque na verdade hoje em dia não há mais o interesse dessa propaganda do bem. Nós temos que só identificar essas pessoas. E esses seres hoje eles passam de uma forma muito imperceptível por nós, mas são seres que nós identificamos de novo pela sua bondade, pela sua dedicação ao bem, pelo seu trabalho de construção em nome da verdade. São seres que trabalham, sim, alinhados com uma grande verdade, tá? Chico Xavier é um espírito superior? Não, amor, ele não é. Ele é um espírito, sim, que carrega muita sabedoria. Possivelmente ele já está lá na sua categoria, né, de espírito de sabedoria, talvez. Não cabe a nós julgar, né? Nós não sabemos ainda, mas o fato dele ser médium não significa que ele era um espírito superior, tá? Não necessariamente, nem todos os médiums são espíritos superiores, como a gente já disse, tá? Então, eu não sei te dizer isso, mas eu tenho uma desconfiança que não ainda, mas ele está no caminho né? Um caminho de evolução, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. Madre Teresa, sim, Madre Teresa é um espírito superior e ela veio em missão para esse planeta. Tá? Ela sabia exatamente a missão que ela tinha, uma missão de dedicação, uma missão de trabalho em nome do próximo. Então, ela sim era um espírito superior. Tá bom? Mas alguém tem alguma perguntinha pra gente a respeito desse tema hoje? Eu sei que é um tema. Ontem eu falei para vocês que esse tema ele acaba trazendo um efeito colateral que é querer nos colocar numa categoria. E aí, qual categoria que você se colocou? Não entre em desespero se você percebeu que você ainda não é um espírito de sabedoria ou um espírito superior, tá? Fiquem tranquilos, porque nós estamos a caminho disso e a grande promessa é que todos nós vamos evoluir. Todos os santos são espíritos superiores? Não, Lua, não necessariamente todos os espíritos, todos os santos são espíritos superiores. Muitas vezes são só espíritos benevolentes, tá? Que acabaram, de uma certa forma, promovendo alguns efeitos físicos e sendo chamados de santos. Então, não necessariamente todos aqueles que nós chamamos de santos são espíritos superiores. Só um minutinho, Fê. Quando dizemos uma pessoa, nossa, você tem uma luz, uma bondade, realmente essa pessoa é um espírito iluminado? Peraí. Quando dizemos uma pessoa, nossa, você tem uma luz, uma bondade, e realmente essa pessoa é um espírito iluminado, como podemos identificar? Então, Van, pode ser que sim, pode ser que ela só esteja num momento de lapidação, né? Então, nós não temos como saber se esse espírito, muitas vezes ele está em desenvolvimento da luz. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos nessa fase, né, nessa fase transitória, nós não somos nem uma coisa nem outra ainda, nós ainda estamos na matéria, então a gente está nessa fase transitória, tá?
Então pode ser sim que ele seja já um espírito, quando a gente diz iluminado, talvez já um espírito benevolente, ou talvez já um espírito em nome da sabedoria, né? Então a gente ainda não sabe direitinho, mas provavelmente se você enxerga a luz, é que ele tem luz dentro dele. Afinal de contas, todos nós temos luz dentro de nós, né? Nosso mentor nos recebe quando desencarnamos? Sim, Fê, nossos mentores, eles estão ali para nos auxiliar quando nós desencarnamos, sim. Muitas vezes, quando dizemos nossos entes queridos estão ali para nos acolher, esses entes queridos, na grande maioria das vezes, são os nossos mentores, porque eles assumem esse papel de mentoria por uma identificação com a gente, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de Emmanuel, que era um mentor de Chico Xavier, ele tinha uma identificação com Chico muito grande, né? Uma identificação frequencial, mas não necessariamente, né? Tanto que Chico tinha mais de um mentor, nós temos mais de um mentor, não necessariamente nós temos um só. Depende da nossa missão, depende o tanto que nós executamos de coisas aqui. Tem que pensar o seguinte: quanto maior a tua missão, maior o número de mentores, porque cada mentor, cada ser vai cuidar de uma área. Imagina que é como se fosse uma grande empresa mesmo, né? E aí tem os seus trabalhos de mentoria, tem aquelas pessoas que influenciam outras pessoas a fazer melhor o seu trabalho, ou se desenvolver melhor. Então, o papel dos nossos mentores é exatamente esse, tá? Nos orientar dentro desse caminho. Então, depende do tamanho da sua missão, o tamanho do seu propósito aqui nesse planeta, esse é o número de mentores que você vai ter. Bom? Mais alguma pergunta, gente? Lembrando, é possível saber e conhecer nossos mentores? Sim, é possível sim, tá? Eu vou ensinar para vocês, a gente vai fazer um exercício de conexão com os mentores. Eu ia gravar isso hoje, né, para vocês. Só que como hoje é um dia muito especial, né, pelo desencarne do meu sogro, eu resolvi não fazer esse exercício hoje com vocês de conexão com o mentor. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou falar um pouquinho disso na sexta-feira com vocês e a gente vai deixar gravado um vídeo para vocês lá no YouTube para a gente fazer esse exercício juntos, ok? Um espírito de luz pode passar uma psicografia? Alzira, quando você fala espírito de luz, eu entendo que pode ser qualquer um desses espíritos que tem essa categoria de benevolentes, de sábios e de sabedoria, inclusive os superiores. Sim, eles podem passar, tá? Eles podem fazer uma psicografia, sim, ok? Só os espíritos puros que não passam psicografia, né? Eles intuem, eles têm uma outra forma de se conectar com a gente, né? Dificilmente um mentor, um espírito puro, ele vai conversar através de um médium único, ele pode atingir, né, um grande número de pessoas. Então, na verdade, ele emana uma mensagem e todos aqueles que estão na frequência de captação daquelas mensagens recebem. Bom, tudo bem? Entendeu, Zira? E olha, você que me falou, que me perguntou da conexão com o mentor, eu vou deixar, sexta-feira a gente vai fazer o exercício um pouquinho e aí nós colocamos depois o vídeo à disposição de vocês, tá bom? Rolando deixar lá para vocês. Mais alguma perguntinha, gente? Posso encerrar então? Aproveitem a oportunidade, aquelas assim, eu adoro ficar respondendo perguntas. Fiquem à vontade de perguntar. Eu sei que a gente vai falar a semana inteira sobre coisas muito, muito complexas, então vocês vão poder perguntar bastante coisa. Bom, sempre dizendo que o nosso intuito, na verdade, não é dar uma aula completa, mas ter essa oportunidade de talvez explorar mais esses assuntos. Na verdade, é só para a gente ir desmistificando algumas coisas, tá bom? Tudo certo, Fê? Que bom, então. Vamos lá, então, vamos fazer uma oração. Queria convidá-los, então, convocar esses espíritos de luz, esses espíritos benevolentes, esses sábios, esses de sabedoria, esses espíritos superiores que nos conduzem e principalmente esses espíritos puros
que eles orientem a gente nessa oração hoje. Tem mais uma perguntinha aqui rapidinho. Que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Como podemos nos conectar com a nossa real missão? Podemos falar a respeito disso ou assuntos futuros? Maria, olha, nós vamos falar sobre missão, sim. Nós já falamos um pouquinho. Se você entrar lá no nosso YouTube, tem bastante coisas a respeito disso, de missão. Inclusive, acho que tem uma aula que eu falei só a respeito de propósito. Dá uma lidinha lá e a gente vai falar. A gente vai ter um dia que a gente só vai falar de missão quando a gente terminar essas 2 semanas de live que a gente está falando sobre esses tipos de espírito. A gente vai falar bastante disso, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre missão, mas entra lá e dá uma lidinha no propósito. Oh, Lua, fico muito feliz de saber que eu consigo contribuir, que eu estou contribuindo com isso. Gratidão, Paty, pelo seu carinho. Não sou tão assim não, viu, gente? Não sou tão boazinha assim não. Vamos lá, então, para nossa oração? Então, eu vou pedindo para que os reikianos se conectem, aqueles que não são reikianos, que se conectem através do seu coração, em uma só voz, em um só coração. Invocamos a presença dos espíritos de luz, dos benevolentes, dos sábios, aqueles que carregam a sabedoria, dos espíritos superiores, daqueles espíritos puros, que não são mais comandados pela matéria, mas pelo seu amor infinito a nós, conectam pelo nosso coração. Eu peço hoje a todos esses espíritos de luz que resgatem e acolham o meu sogro, Rolando Viviane, que ele possa receber toda a cura necessária, toda a luz necessária. Que Maria Santíssima o abrace neste momento. Que ele possa curar as suas dores físicas, emocionais e espirituais. Que os seus karmas possam ser anulados. Que o amor se faça presente em seu ser. E que ele possa sentir todo o nosso amor, todo o amor que emanamos neste momento para ele. Envolvemos também os seus filhos. Envolvemos todos aqueles que o amam. Que eles possam se sentir consolados. Que eles possam se sentir neste momento acolhidos pelo amor divino. E nesta corrente, invocamos a presença de Mestre. Que ele conduza esta cura neste momento. A cura dele e a cura de todos os seres que fizeram a passagem hoje, em todos esses dias. Que eles possam ser socorridos às colônias do astral. Que eles possam receber o bálsamo necessário. Senhor, eu vos convoco, os seus guardiões, que junto conosco possa ir até os umbrais, socorrendo todos os seres que estão ali pedindo ajuda, que todos eles possam receber neste momento o que necessitam. Que a escuridão que eles sentem nos corações possam ser anulados neste momento pelo amor e pela luz. Pedimos
por todos esses seres que ainda vagam em nosso planeta em busca de luz. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a equipe de Val Benedita, de todos esses seres que trabalham em nome da luz e pela luz, possam ir em socorro a esses seres envolvidos por este amor. Rogamos que todas essas dores sejam aplacadas, que todas essas dores possam ser remediadas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair nas perturbações do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Entregamos em vossa mão o Rolando Viviane e todos os outros seres que neste momento olham para sua face amorosa. Namastê. Gratidão à presença de cada um de vocês, à força de cada um de vocês. Eu sei que eu tenho uma grande família que está aqui conectada comigo neste momento e eu sinto a força dessa família e eu sou muito grata a cada um de vocês. Gratas a essa família que está se unindo agora com a gente e que já sinto tão próximo de mim todas essas noites. Mas eu quero dizer que a força de vocês, o amor de vocês hoje estão fazendo muita diferença para nós, para mim, porque nós estudamos sim questão espiritual, mas nós ainda somos tão apegados à representação arquetípica de nós mesmos, né? Então, eu agradeço de verdade a todos vocês, o apoio de todos vocês. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acolhidos. Sintam-se todos acolhidos. Eu verdadeiramente amo a cada um de vocês, a minha família que o plano espiritual me trouxe. Tá? Então, uma boa noite. E eu sei que o Rolando vai falar para eu falar de qualquer forma, então quem perdeu alguma coisa, entra lá, assiste as nossas lives, revê as nossas aulas. E amanhã sim nós estamos reunidos às 21h30 para continuar a nossa semana. Afinal de contas, nós estamos no propósito, que é levar o conhecimento, que é aprender todos nós juntos, e nós estamos neste propósito. Então, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.